Potenciação, misericórdia, o que é isso, Ana Paula? Pelo amor de Deus, gente, potenciação é uma das operações matemáticas que a gente usa para simplificar a multiplicação. Mas vamos lá, que a coisa é maior do que a gente imagina. Tem muito detalhe, tá bom? Então já fica comigo nesse vídeo que eu vou resolver 3 exercícios que envolvem potenciação de números inteiros, de frações e a última, notação científica, que é assunto que sempre aparece. Então, bora lá. Eu sou a professora Ana Paula, sou especialista em educação matemática há mais de 20 anos. Então, bora correr, que agora tem que estar com a mente boa para poder fazer tudo isso aqui, hein, gente? Tem operação com fração, potenciação, tem de tudo que vocês quiserem nesse primeiro exercício. Banca de 2025. Vamos lá. Ele fala o seguinte: a letra A vale meio, a letra B vale 1/4, e ele pede para a gente resolver essa expressão, que é o quê? O A ao quadrado mais o B ao quadrado mais o A mais o B. Então não basta ser potenciação, tem que juntar com mais as operações com frações. Bora lá, o que é potenciação? Então, meio elevado ao quadrado é o quê? É o número vezes ele mesmo. E aqui a gente já aproveita para relembrar. Meio vezes meio, multiplicação de fração, é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso aqui vai dar 1/4. Vou melhorar isso aqui porque está horrível. 1/4. Mais b ao quadrado. A ideia é exatamente a mesma. 1/4 elevado ao quadrado vai ser 1/4 vezes 1/4. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso aqui vai dar 1/16. Próxima. Agora a gente não tem mais potenciação. Ele só quer que eu some o meio e o 1/4. Então, agora, depois de resolver a potenciação, a gente tem uma soma com 4 frações. E a gente não pode esquecer o seguinte: adição e subtração com frações, os denominadores precisam ser iguais. Se não estiverem, a gente precisa fazer com que fiquem. Então, aqui a gente tem 4, 16, 2 e 4. Uma das estratégias é a gente fazer o MMC de todos esses números. Como a gente aqui sabe tabuada, a gente sabe que o 16 é um número que tanto está na tabuada do 2 quanto do 4. Então, o 16 ele é múltiplo do 4 e do 2. Então, todos os números são divisíveis por 16. A gente pode já determinar, porque se a gente calcular o MMC, é isso que vai dar. O MMC, ou seja, o novo denominador é 16. E agora a gente não pode sair copiando os numeradores, a gente precisa ajustar a fração. Olha só, se a minha fração inicial estava com denominador 4 e esse 4 virou 16, significa que eu precisei multiplicar por 4. Então eu faço a mesma coisa no numerador. Vai ficar 4/16. Aqui a segunda fração era 16, continuou 16, então o meu 1 continua 1. A terceira fração, o 2 era 16, virou 16. Agora eu preciso multiplicar por 8 para ele virar 16. Então, o 1 multiplico por 8. O 4, para virar 16, eu preciso multiplicar, por 4. Então, o 1 eu também preciso multiplicar por 4. Isso aqui, gente, é a técnica que a gente usa para achar frações equivalentes. A mesma coisa, o mesmo número que eu uso para multiplicar o denominador, eu uso para multiplicar o numerador. Assim, a gente altera os números da fração sem alterar o seu significado, ou seja, o valor é o mesmo. No denominador não fazemos operação, só repete, e aqui a gente soma os numeradores. 4 mais 4, 8, com mais 8, 16, com mais 1, 17, 16avos. Então, a alternativa C, uma questão trabalhosa que a gente precisa relembrar vários conceitos de matemática, tanto potenciação quanto operações com fração. Então, minha dica tenta refazer sozinho essa questão. Pausa, anota
e tenta fazer sozinho. Precisou, não conseguiu, empacou em algum lugar, aí volta no vídeo para você ver onde é que está difícil seguir. Agora, essa questão que é de potenciação com radiciação. Aqui ele fala o seguinte: raiz quarta de A é igual a 1,57. E ele quer de nós qual é a raiz quadrada de A. E aqui, além da potenciação, a gente precisa relembrar conceitos da radiciação. Então, vamos com calma para não sofrer muito. Olha só. Uma das propriedades da radiciação, deixa eu tirar esse raiz de A para cá. Uma das propriedades da radiciação é a seguinte: sempre que eu precisar transformar a raiz numa potência, já que elas são operações inversas, a gente faz o seguinte: a gente mantém essa base, o número que está no expoente da base, ele é o numerador de uma fração, e o índice da fração é o denominador. A gente costuma brincar o seguinte, ó. Todo expoente fracionário, ele vira uma raiz quadrada, uma radiciação, não raiz quadrada, né? Nesse caso é uma raiz quarta. E aí a gente fala o seguinte: o 1 ele está guardadinho aqui. A gente fala que ele está na sombra. Se ele está na sombra, ele vai aqui para cima, ó, ele vai para o sol. E o 4 que está aqui do lado de fora, que eu falo que ele está do lado de fora, ele está no sol, ele vai ficar aqui, ó, debaixo da cobertura da fração. Ele vai para a sombra, certo? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai precisar achar a raiz quadrada. E a raiz quadrada, a fração do expoente vai ser meio. E aqui a gente tem 1/4. Como é que eu faço para fazer esse 1/4 virar meio? Então, bora lá. A elevado a 1/4, então, é igual a 1,57. Olha só, se eu quero que esse 1/4 vire meio, pensa comigo aqui. Se eu multiplico essa fração por 2, esse 2 posso simplificar com 4, o 2 vai virar 1 e o 4 vai dar 2. Maravilhoso, vai chegar no que eu quero, que é A elevado a meio, que é a raiz quadrada de A. Então, o que nós vamos fazer? Exatamente isso. Nós vamos multiplicar por 2 esse expoente. Só que eu não posso fazer isso de um lado só, eu tenho que fazer dos dois. Quando a gente está fazendo isso aqui, eu estou elevando os dois lados ao quadrado. Tudo que a gente, numa equação, esse termo da igualdade, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro também, para manter a igualdade. Por que eu elevei ao quadrado? Porque existe uma propriedade da potenciação que fala que se eu tenho uma potência de outra potência, a gente multiplica esses expoentes. E se eu multiplicar esses expoentes, eu vou ter exatamente o que eu preciso. O A, ó, a multiplicação de fração, vou simplificar o 2 com o 4, eu vou ter o A elevado a meio, que é o que eu quero. Então, isso aqui vai ficar A elevado a meio, que é igual a 1,57 elevado ao quadrado. A elevado a meio, então, tá aqui, ó. A gente volta ele na forma de uma raiz. Raiz quadrada de A elevado a 1. Como esses dois elementos, né, tanto expoente 1 quanto índice 2, a gente não precisa escrever, a gente pode deixar só raiz quadrada de A. Como é que eu resolvo isso? 1,57 vezes 1,57. Para não sofrer muito, gente, vamos aqui usar uma ferramenta importante, né? Agora pode, né? Numa prova não. Aqui só para a gente chegar mais rápido no resultado. Olha só, 2,4649. 2,4649. A gente não tem todas essas casas decimais, mas a gente tem 2,46. Ó, outra questão trabalhosa que precisa de muita atenção. De novo, mesma recomendação da primeira.
tenta fazer sozinho, depois agora dessa explicação, pausa o vídeo, copia aí no seu caderno, resolve. E se ainda assim tiver com muita dúvida, manda para mim nos comentários que eu vou te ajudar a esclarecer. Feito? E agora é a hora de você já curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque aqui toda semana, 2 vezes por semana, eu coloco vídeos, né? Eu coloco as aulas resolvendo questões de concurso. E sempre passo a passo, explicando o máximo possível, da forma mais simples possível, tá bom? Para poder qualquer pessoa, das que mais habilidosas às menos habilidosas em matemática, tá bom? Porque eu já sofri muito com ela. Vamos lá para a nossa última questão. É uma questão de notação científica e um detalhe muito legal nesses números aqui, que tem gente que tem muita dificuldade de montar esse número quando ele está assim, por exemplo, 26,8 trilhões. Quantos algarismos tem esse número? Então, eu vou ensinar você essas duas, esses dois passos aqui importantes para essa resolução de exercício. Então, bora lá. Primeira coisa, o exercício fala que durante o ano de 2023, o PIB dos Estados Unidos foi estimado em aproximadamente 26,8 trilhões. Assinale a alternativa que expressa em notação científica esse valor. Primeira coisa, então, é a gente montar esse número com todas as ordens e classes que ele tem. Então, como é que a gente monta as nossas ordens numéricas? A gente tem unidade, dezena e centena. As três primeiras formam as unidades simples. Depois a gente tem unidade, dezena e centena da classe dos milhares. Então, aqui é 1000 e alguma coisa. Depois a gente tem unidade, dezena e centena da classe dos milhões. Aí a gente tem unidade, dezena e centena da classe dos bilhões. E, finalmente, unidade, dezena e centena da classe dos trilhões. Então, aqui, classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e aqui é a classe dos trilhões. Se ele está falando 26,8, só o 26 está na classe da casa dos trilhões. O 8 está nos bilhões. Então, são 26 trilhões e 800 bilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos em 2023. Feito isso, agora eu vou apagar tudo isso aqui para a gente poder transformar em notação científica. Notação científica é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos usando potências de base 10. E ela tem um segredo muito importante que quando a gente sabe, aqui a gente já elimina duas alternativas, que é a B e a D. Toda notação científica no número decimal, antes da vírgula, a gente só pode ter um algarismo significativo. Então, eu não posso ter o 26, eu só posso ter o 2. Então, olha só. Todo número inteiro. Gente, esse meu 26 trilhões aqui ficou horroroso, né? Vamos dar uma melhoradinha. 3, 3 e 3 de novo. Pronto. Todo número inteiro tem uma vírgula escondida lá no final dele. E se eu quero trabalhar com notação científica, a minha vírgula precisa vir para cá, ó, depois do 2, entre o 2 e o 6. Então, o meu número vai ficar 2,68. E a potência de 10, eu vou colocar um expoente aqui que indica a quantidade de casas que a vírgula se deslocou. Então, a vírgula que estava lá no final, ela teve que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 casas. Então, 2,68 vezes 10 elevado a 13. Então, lembra disso. Questão com notação científica, se tiver duas casas antes da vírgula, igual está aqui na B e na D, elas já podem ser eliminadas, porque, segundo a regra de notação científica, a gente só pode ter um algarismo significativo antes da vírgula, aqui na parte inteira. Feito, então? Então, gente, bons estudos, precisando de mim, estou à disposição. Beijo, até a próxima aula.